O presidente Jair Bolsonaro parabenizou pelas redes sociais o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido com vistas à restauração da democracia na Venezuela. Bolsonaro disse: "Parabenizo o presidente Donald Trump pela determinação de seguir trabalhando junto com o Brasil e outros países para restaurar a democracia na Venezuela." A visita do secretário de Estado Mike Pompeo à Operação Acolhida em Boa Vista, em companhia do Ministério das Relações Exteriores, representa o quanto nossos países estão alinhados na busca do bem comum. A visita do secretário Mike Pompeo causou celeuma entre setores da esquerda que apoiam o ditador Nicolás Maduro e aproveitaram a oportunidade para atacar o presidente Bolsonaro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lançou até mesmo uma nota pública que dizia que a visita de Pompeo, abre aspas, não condiz com a boa prática diplomática internacional e afronta as tradições de autonomia e altivez de nossas políticas externa e de defesa. Fecha aspas. A nota de Maia foi respondida pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que explicou: não há autonomia e altivez em ignorar o sofrimento do povo venezuelano ou em negligenciar a segurança do povo brasileiro. Autonomia e altivez há, sim, em romper uma espiral de inércia irresponsável e silêncio cúmplice, ou de colaboração descarada, a qual, praticada durante 20 anos, frente aos crescentes desmandos do regime Chávez Maduro, contribuiu em muito para esta que é talvez a maior tragédia humanitária já vivida em nossa região. A triste história da diplomacia brasileira para a Venezuela, entre 1999 e 2018, constitui exemplo de cegueira e subserviência ideológica altamente prejudicial aos interesses materiais e morais do povo brasileiro e a toda a América Latina. O chanceler lembrou que a ONU acaba de apresentar relatório que mostra crimes de lesa humanidade cometidos pela ditadura de Maduro e acrescentou: buscar a paz não significa acovardar-se diante de tiranos e criminosos. A independência nacional não significa rejeitar parcerias que nos ajudem a defender nossos interesses mais urgentes e nossos valores mais caros. Promover a integração latino-americana não significa facilitar a integração dos cartéis da droga. A não interferência não significa deixar os criminosos agirem sem serem incomodados. Consultem-se a respeito os ensinamentos da boa tradição diplomática, consagrada em próceres como José Bonifácio, Honório Hermeto Carneiro Leão, Joaquim Nabuco e Oswaldo Aranha, além do próprio Barão do Rio Branco. O legado da tradição diplomática brasileira não inclui a indiferença aos nossos vizinhos. No caso presente da Venezuela, uma tal indiferença seria imoral e colocaria em risco a segurança dos brasileiros. Muito me orgulho de estar contribuindo, juntamente com o secretário de Estado Mike Pompeo, sob a liderança dos presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump, para construir uma parceria profícua e profunda entre Brasil e Estados Unidos, as duas maiores democracias das Américas. Só quem teme essa parceria é quem teme a democracia. Fazendo uma ponte com relação ao que está acontecendo na Venezuela. Por mais que todo esse sofrimento esteja acontecendo, há um limite, há um teto para a monstruosidade. E esse teto vai acontecer. A embaixadora falou muito claro, eles estão vivendo, ele é um homem mais isolado do mundo. Ele acha que não, apesar do sorriso dele, às vezes de desprezo, deboche, muito recentemente ele veio pedir para o Brasil que o governo brasileiro o apoie. Muito recentemente saiu um artigo, eu não sei se o artigo corresponde à realidade, ou seja, para chegar a esse ponto, depois de ter lançado todas as ofensas que lançou contra o nosso país, significa que o seu isolamento chegou a um ápice, né? E há um momento que vai chegar realmente que aqueles que acreditam na liberdade vencerão. Mas um dado mais a respeito do que está acontecendo agora na Venezuela, e aí eu volto para falar da questão da academia, e aí para não ficar muito extenso. O que vai acontecer agora na Venezuela, que é a prova concreta do fracasso dessa constituinte que ele fez e que teve um único objetivo de calar a Assembleia Nacional.
Porque no momento em que ele conseguiu fazer com que a oposição ficasse massacrada, ao ponto que ficou, apesar de ter vindo a voz e o enfrentamento dos opositores, falar, deu, o limite acabou, que foi o que ocorreu com a posse e a investidura como presidente interino, legitimamente, do presidente Guaidó. Apesar de ter acontecido isso, os venezuelanos continuam no diálogo. Mas vejam, o que ele está fazendo agora, ele está dizendo, realmente nós não temos mais condição. Mas como a Constituinte conseguiu destruir, desarticular de alguma maneira as tentativas de diálogo, a fé no diálogo e os avanços dos opositores, a partir de agora a gente pode fazer uma nova eleição para a Assembleia Nacional. Só que ele vai fazer a eleição para a Assembleia Nacional com os mesmos vícios que ele fez para a eleição presidencial de 2018. Mantendo os presos políticos, não permitindo que haja os registros adequados, fazendo o monitoramento, como o Lucas falou, existe um monitoramento constante. Uma das alegações de fraude foi que, para ter as eleições presidenciais, ele, pouco tempo antes, fez o descredenciamento de todos os partidos e deu um prazo. Por quê? Porque fez um cálculo que havia um conjunto de indivíduos registrados, mas que não corresponderiam aos votos adequados para aquele partido. Como se o fato de ter militantes registrados no partido tivesse que, obrigatoriamente, aqueles militantes votado exatamente nos candidatos do seu partido. Por usar esse argumento, ele chegou no Conselho Nacional Eleitoral e solicitou o descredenciamento e o recredenciamento para ver se era possível. E nesse processo de recredenciamento, ele utilizou todos os procedimentos possíveis para impedir e postergar cada vez mais o reconhecimento das assinaturas. Só teve um partido que conseguiu automaticamente o registro, o PSUV. E esse que é o partido do regime. Naquele momento, estou falando isso perto das eleições presidenciais, foi um dos argumentos que na negociação que aconteceu em dezembro de 2017 e início de 2018, nas negociações com a oposição, mesmo tendo acontecido a Constituinte no meio de 2017, eles diziam, pô, mas como é que você vai fazer isso se você não deu tempo de nós nos recredenciarmos? Sabe o que o Maduro queria? Ele queria uma eleição em abril. Só que a eleição ia ser em dezembro de 2018, para dar tempo do recredenciamento. Aí eles, não, vai ser em abril. Conseguiram negociar para maio, por causa de uma defecção dentro da mesa de unidade democrática de um indivíduo que era chavista, se tornou opositor e depois abandonou os opositores e teve negociações com o governo. Quando a gente para dar uma olhada, vê, todo esse procedimento que foi adotado para as eleições presidenciais estão sendo adotados agora. E ele vai querer fazer uma eleição do Legislativo porque, como ele destruiu de todas as maneiras o diálogo democrático e minou a paciência da oposição, ele acredita que, fazendo a eleição agora, ele retoma a Assembleia Nacional. E, para minha tristeza, o que eu acredito que nós vamos ver na imprensa, alguma imprensa específica da América Latina e brasileira, vão dizer, olha, foram eleitos. E a democracia se restaurou. Vejam, o povo votou no PSUV, só que tem um detalhe, a oposição boicotou a eleição presidencial, como boicotará a eleição do Legislativo agora. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe que houve e haverá uma nova vitória dos opositores na Assembleia Nacional. Tendo uma nova vitória, o que ele vai fazer com a Constituinte? Isso para que a gente veja que, primeiro, no diálogo, você ganha. Porque existe uma coerência nos defensores da liberdade e uma incoerência nos defensores da ditadura. Sempre vai ganhar. O problema é que hoje chegou-se à conclusão de que isso não basta. E a Venezuela está vivendo no limite de qual é o passo seguinte. E esse passo seguinte, para minha tristeza, pode acabar sendo um derramamento de sangue, mas isso só vai acontecer se você tiver dentro da Venezuela uma fragmentação real dentro das Forças Armadas, o que se torna muito difícil ter essa fragmentação, tendo todos os benefícios e todas as formas de sedução das Forças Armadas que o regime teve. Exemplo, no Brasil nós temos pouco mais de 340 oficiais generais para 340 mil e poucos militares, somando as três forças. Na Venezuela, o que se calcula é que os oficiais, os dados oficiais dos militares são 120 e pouco, são 3 mil oficiais generais.
Em 2018, no início do ano, logo depois de terem feito 2017, 2018, agora me escapa, logo depois de ter feito a Constituinte, já pensando na eleição presidencial, o Nicolás Maduro promoveu 17 mil oficiais a postos superiores para aumentar os seus salários. Isso são formas de corromper. Então, para ter o passo seguinte, alguma coisa vai ter que acontecer dentro das Forças Armadas. O problema é que, tal qual o Lucas havia apresentado, é muito difícil se houver a penetração tão grande que há dentro de membros participantes, ou penetração cubana. Mas as defecções que acontecem dentro das Forças Armadas é porque há muitos militares que não estão tolerando mais essa participação cubana dentro das suas forças.